Graça e paz, tudo bem, querido, querida? Bem-vindos ao nosso devocional Juntos Somos Fortes. Que bom que você está aqui perseverando. Eu tenho sido muito edificada a cada vez que eu abro o livro e me deparo com os versículos bíblicos e me deparo com a reflexão. Eu fico impactada com o poder da palavra de Deus e o quanto ela transforma a nossa vida. Eu espero que essa também tenha sido tenha sido sua experiência nesses dias já, né? Ao longo dessas semanas que nós estamos juntos. Que Deus te abençoe mais um devocional, então. Amém? Vamos à nossa reflexão em Romanos, capítulo 7, verso 13. Diz assim: a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Parte B do versículo de Romanos 7,13. Nosso querido Charles Spurgeon diz o seguinte: cuidado com os suaves pensamentos a respeito do pecado. No momento da conversão, a consciência está tão delicada que temos receio do menor pecado. Mas ai de mim, em pouco tempo, a fina flor sobre esses primeiros frutos maduros é removida pelo lidar com o mundo circundante. A sensível planta da jovem piedade se transforma em um velho salgueiro, muito flexível e facilmente complacente. É uma triste verdade que mesmo um cristão possa aos poucos chegar a níveis tão insensíveis onde o pecado que uma vez o assustou não o assuste mais. Nós suavizamos o pecado, jogamos um manto sobre ele, podemos chamá-lo por nomes delicados. Cuidado quando pensas suavemente sobre o pecado. Pecado, uma coisa insignificante? Pecado é uma coisa insignificante? Ele cingiu a cabeça do Redentor com espinhos e perfurou o seu coração. Ele o fez sofrer angústia, amargura e aflição. Olhe para todo o pecado como aquilo que crucificou o Salvador, e você verá que ele é excessivamente maligno. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você já tenha assistido um filme sobre a crucificação de Jesus e agora nós estamos bem próximos à época da Páscoa. Nós começamos a pensar sobre essas coisas. Talvez você tenha visto algum filme que te fez chorar, como eu muitas vezes e até hoje assisto o filme sobre a crucificação de Jesus e as lágrimas vêm aos meus olhos, porque de fato foi muito sofrimento, muita dor e muita humilhação que houve ali sobre o nosso Mestre, o Senhor Jesus. E nós choramos e ficamos indignados porque ele não merecia estar ali, ele não merecia morrer, e muito menos morte de cruz, morte maldita, morte sofrida, morte de humilhação. E nós olhamos tudo aquilo, e nos indignamos, e o nosso espírito se entristece. E eu gostaria que você pensasse hoje no que levou Jesus à cruz do Calvário. Não foram os judeus, não foram os romanos. O que levou Jesus à cruz do Calvário foram os pecados, os meus, os seus e de toda a humanidade. Os nossos erros é que levaram o nosso Cristo à cruz do Calvário. Portanto, quando nós erramos no nosso dia a dia e tornamos isso banal, trivial, diminuímos o peso do nosso pecado, dizendo, poxa, mas isso todo mundo faz. Isso não é tão grave. Ou às vezes, aquele pecado que você não consegue se livrar, você começa a aprender a conviver com ele. Um erro que todos os dias você comete, desiste de lutar. Eu gostaria que você se lembrasse que na cruz do Calvário foi exatamente este pecado
que pregou Jesus, que machucou o Senhor Jesus ali na cruz e tirou dele a vida. Claro que nós sabemos que ele entregou por amor a nós, porque ele gostaria de remir os nossos pecados. Mas eu gostaria que você pensasse como eu preciso pensar a cada momento em que cometemos pecado. Nós banalizamos o sacrifício de Cristo porque ele morreu, para que nós pudéssemos ser livres do impulso de pecar. Claro que a própria Bíblia diz que aquele que diz que não peca, mente. Então nós sabemos que pecar, infelizmente, é algo que nós vamos ter que conviver, porque a nossa natureza ela é caída e a nossa carne ela não converte. Ela continua teimando em desobedecer o Senhor. Mas eu digo que isso deve ter peso, isso não deve ser suave e isso não deve ser minimizado, ao contrário. Você precisa levar os teus erros, seja eles quais forem, pequenos, grandes, enormes, não importa o tamanho, todo pecado deve ser apresentado a Cristo, porque ele morreu por cada um deles. Amém? E a palavra diz em 1 João 1,9, se confessares os nossos pecados, ele, o Senhor Jesus, que morreu por cada um deles, é fiel e justo para perdoar os pecados e ainda nos purificar de toda injustiça. Há promessas para aqueles que se arrependem. Amém? Então, eu te convido, querido, você que é já cristão, há muitos anos na igreja e tem convivido com pecados estruturais, pecados que você comete todo dia, pecados que você já nem se preocupa. Eu te convido, querido, rogo-vos, pois, que você entregue estas coisas nas mãos do Senhor em arrependimento. E você que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, mas percebe que sua vida precisa de paz, precisa zerar, busque o Senhor em arrependimento. Diga a Ele o quanto você se arrepende de ter cometido os erros que cometeu. E eu creio que Ele ouvirá a oração do pecador arrependido. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui com o coração, Pai, quebrantado diante da Tua palavra. O pecado, o erro é algo excessivamente maligno, que destrói as nossas forças, destrói o nosso interior, perturba a nossa alma, traz acusação à nossa mente, doenças ao nosso corpo. O pecado, ele destrói a vida que há em nós e a comunhão que há com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não está com os ouvidos agravados, nem as mãos encolhidas para que não possa abençoar, mas as nossas iniquidades, os nossos erros e pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Muitos de nós não temos sido ouvidos nas nossas orações, nossos clamores, porque há pecados impedindo a nossa comunhão perfeita com o Senhor. Por isso nós queremos aqui, Pai, não minimizar os nossos erros, mas dizer ao Senhor, nós pecamos, Pai, eu pequei. Diga ao Senhor agora com toda franqueza, que pecado é esse que te escraviza há tanto tempo, seja ele pequeno, grande. Diga aí onde você está ao Senhor. Diga, Senhor, eu não aguento mais, eu me arrependo, me ajuda, Deus, a vencer esta fraqueza. Eu confesso que sozinho eu não consigo, mas eu coloco isto diante do Senhor. Eu não quero mais fugir, fingir que esse pecado não existe, colocar panos quentes, racionalizar, dizer que isso é natural, que todo mundo faz. Chega, Pai. Eu não quero mais uma vida de engano, porque o Senhor sabe de todas as coisas, por isso eu quero me arrepender agora, em nome de Jesus. Aceita, Senhor, a minha humilde confissão, Pai, e vem me justificar, Jesus, no sangue do Senhor. Me lava de todo mal, de todo pecado. Senhor, me dá uma mente que abomina o erro e que deseja acertar o alvo, que é a sua vontade, que são os seus mandamentos.
Muito obrigado, Jesus, por essa palavra de alerta, Deus. Quantos de nós têm suavizado os erros, quando na verdade o Senhor está dizendo: confessa. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero desonrar o teu sacrifício na cruz do Calvário. Ao contrário, eu quero, Senhor, te honrar por tão grande amor ali, entregue por mim na cruz do Calvário. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e pratique a confissão. A confissão é uma chave nas mãos daquelas pessoas que querem viver uma vida curada. Amém? Não adianta tapar o sol com a peneira, como diz o ditado popular. Melhor é se derramar na presença do Rei. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com quem você sente que está com o coração atribulado e precisa receber o consolo de Deus. Talvez essa palavra possa resgatar essa vida desta grande cadeia. Deus te abençoe. Até a próxima.